Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal Reciclamente, né? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre psicologia e outras coisinhas mais. Mês de setembro chegou, pois é. E neste mês de setembro nós falamos muito sobre a questão do suicídio. Quem aí nunca ouviu falar sobre Setembro Amarelo? Pois é uma campanha, né, mundial de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E essa é uma questão que é muito complexa, é muito séria e delicada de se falar. A intenção aqui nunca é incentivar ao falar disso, e sim salvar vidas. Porque pessoas precisam ouvir, pessoas precisam falar, pessoas precisam se sentir acolhidas. E hoje, grande parte das pessoas que acabam tomando essa atitude são pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Então, através dessa campanha, né, esperamos sempre que pessoas possam ser ouvidas, pessoas possam ser salvas, né? Hoje a gente precisa falar um pouquinho, vou trazer alguns dados, né, sobre da Organização Mundial de Saúde, sobre o suicídio no mundo, né? Hoje a gente tem, em média, né, os últimos dados foram de 2021, tá? Ainda não tem dados atualizados sobre o suicídio, tá? Então a gente está falando aí em 2021, uma média de 727 mil mortos no ano, né? É bastante gente. 727 mil pessoas se suicidaram em 2021, né? Isso no mundo inteiro. Uma proporção de 1,1%, segundo a Organização Mundial de Saúde, um em cada 100 pessoas. Uma em cada 100 pessoas no mundo cometeu suicídio. Por quê? Por que que essa pessoa né, tomou essa decisão? O que levou essa pessoa a fazer isso? Precisamos pensar em como essa pessoa se sentiu, em tudo que ela tentou, em todos os sinais que ela deu para as pessoas que estavam em volta dela, né, e que não foram percebidos. Isso é uma tristeza, gente. Tá? E quando a gente fala sobre isso, é, é um tema bem pesado, né? Então aqui a gente vai tentar trazer esses dados, mas sempre com a intenção de informar e ajudar, tá? Então, assim, eu pretendo falar sobre, durante esse mês todo, sobre muitos autores, né, que falam sobre isso, né? A gente tem aqui, né, sobre Frankl, Camus, Durkheim, tem Freud, né? Então, nós temos muitos autores aí que a gente pode trazer como uma bibliografia para falar sobre questões, né, como o sentido da vida, pertencimento. Isso é muito importante, as pessoas tentam se encaixar em cada espaço onde elas estão e às vezes quando são rejeitadas elas realmente ficam muito mal, né? Sobre saúde mental e autocuidado, né? Saúde mental e autocuidado, acho que isso é muito importante quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio. E esperança e até espiritualidade. Eu acho que tudo isso envolve, né, esse assunto que é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Então, assim, hoje é uma prévia do que a gente vai fazer isso durante o mês. Só que eu queria trazer, né, um pensamento, né, uma reflexão de quem vive, né, lidando com saúde mental, né, um pouquinho da experiência, né, de passar por essa situação, de ver pessoas, né, de ter sentimentos, né, porque quem está do lado da pessoa que está pensando em tomar essa atitude é muito difícil, né? O que podemos fazer? O que você pode fazer se você identificar em alguém, né, sinais como mudança de comportamento, né? O que você pode fazer? Você sabe? Pois é nesse mês a gente vai trabalhar isso. Vamos trazer alguns caminhos para que se você passar por isso, você tomar a atitude correta. E se você estiver pensando nisso agora, saiba que conversar, falar é uma coisa muito boa. Estamos aqui para isso. Talvez você nem me conheça, mas você sabe que tem um lugar aberto aqui para você poder mandar mensagens, colocar aí nos comentários, preciso de ajuda, tá? E nunca deixe para depois. Nunca deixe para depois.
tá? Essa sensação que você pode estar sentindo, ela não é boa. Então, vamos focar nisso. Então, para todos, né? Desde que seja a pessoa que está ouvindo, né? Que está ouvindo a pessoa sentir esse momento, ou aquela pessoa que está pensando nessa ação. Então, estamos falando aqui para todo mundo, tá? Então, não é legal você ouvir, né? Vivendo na psicologia, trabalhando na psicologia, passamos por isso, né? Acredito que muitos psicólogos acabam passando por situações como essa e é terrível, né? A sensação de impotência muitas vezes é terrível porque você está se esforçando, você está tentando de tudo e percebe que aquilo não está ajudando, né? Mas minha experiência mostra um pouco também disso, que ouvir, estar presente, nem que seja para estar calado, faz toda a diferença. Você estar acolhendo essa pessoa. Como eu disse, é um assunto que mexe bastante, acredito que com todos, né? Ainda mais pelo fato de cada vez mais isso estar ganhando, né, os nossos, as nossas vidas, né? Jovens cada vez mais cedo estão tomando essa atitude, né? Hoje a gente sabe que os homens são os mais afetados, apesar de, né, as mulheres tentarem mais, os homens é que acabam conseguindo muito mais vezes, né? Isso acontece na maioria em países subdesenvolvidos, como o nosso, né? Estamos dentro dessa estatística aí, de onde ocorrem mais suicídios no mundo, né? Então, gente, não deixem de tomar uma atitude quando vocês perceberem algo desse tipo. Isso é uma opinião não só de um psicólogo, mas de uma pessoa, de um ser humano. Tá? Esse vídeo é mais para expressar realmente um pouco do sentimento que me traz. Tá? Depois, depois, nos próximos, eu vou trazer, né, os autores, vamos trazer todos os conceitos, né, da literatura sobre isso. Mas acho que o mais importante, gente, sermos seres humanos, né? E se a gente não conseguir perceber o outro, a pessoa às vezes está do seu lado, sofrendo, pedindo ajuda, e a gente não percebe. E é triste. Então, quando a gente for estar com alguém, não estejamos apenas por estar. Estejamos ali com vontade de ser alguém para aquela pessoa. Em todas as nossas relações, né, a gente acabou se acostumando com relações superficiais. Infelizmente, que a gente não percebe o que o outro sente, a gente não percebe que o outro está sofrendo. É muito bom passar momentos de alegria, mas e quando as pessoas não estão bem? O que a gente faz? Você está pronto para ajudar? Ou você simplesmente vai pensar, "Ah, não posso fazer nada, não, não é minha responsabilidade." Pois é, sempre é a nossa responsabilidade. Se você está vivendo nesse mundo, é sua responsabilidade. Você pode até pensar que não, mas se você realmente ama o seu próximo, eu acho que sim. Tá? Então, eu queria falar sobre isso nesse ponto, né? Como eu falei, nos outros episódios, vou abordar os autores, né? Para que a gente possa debater um pouquinho mais falando sobre literatura. Mas eu acho que isso é muito mais do que está escrito nos livros. Estar ali sentindo o que o outro sente, ouvindo, é um trabalho fenomenal, né? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, né, ajude. Ou encaminhe para uma ajuda, tá? E se você, agora eu estou falando para você, se você estiver pensando nisso, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Eu acho que essa é a ideia mais importante. Peça ajuda, tá? Que seja que manda mensagem no canal, nos comentários, vai falar com alguém que você conhece, mas não se sinta sozinha, que eu sei que é um dos sentimentos que mais se afloram, né, nessas situações, o sentimento de solidão.
tá? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero trazer uma reflexão, né? Uma música para a gente refletir, como eu sempre tenho feito nos últimos episódios, né? E hoje a música é de uma banda nacional também, né? E a música é Epitáfio, dos Titãs. Como vocês já sabem, não vou ficar cantando aqui, mas é uma letra que fala sobre o que teríamos feito, né? O que mais poderíamos ter feito da nossa vida? Então pense, o que você ainda pode fazer? O que você pode fazer por um amigo? O que você pode fazer pela sua família? O que mais você pode fazer? Aí eu te pergunto, qual que é o seu propósito aqui? É apenas viver para você mesmo? Então é um tema bem difícil. Falei, fica até difícil de falar as palavras, mas acredito que a gente possa, sim, ajudar muitas pessoas, tá? Então, vou ficando por aqui. Falei, foi um vídeo mais de um desabafo, de um psicólogo, de um ser humano aqui. A semana que vem a gente entra com os autores e fica a dica da música, né? Epitáfio. Pensem aí, o que você devia fazer mais? Estamos aqui para isso. Ok, gente? Muito obrigado por mais esse vídeo que vocês estão juntos comigo. A gente vai cada vez mais melhorando e tentando ajudar o amiguinho, né? Então, curte, compartilha, se inscreve, tá? E vai compartilhando. Quanto mais pessoas ouvirem isso, mais chance a gente tem de salvar quem precisa, tá? Então, pode ser alguém que sai do seu lado ou alguém que está muito longe, tá? Elas precisam ouvir que não estão sozinhas. Gente, muito obrigado, né? Ficou a dica aí. Se inscreve no canal, compartilha, curte e coloca aí nos comentários, tá? Para que a gente saiba o que vocês estão pensando sobre isso, tá? E se você está precisando de ajuda, por favor, coloca aí, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Um bom domingo para vocês, uma boa semana, tá? Um grande beijo. Tchau.